Fala pessoal, beleza? O Everton aqui. Hoje eu vim trazer um tópico que a galera me pergunta sempre ao decorrer dos anos, né? E sempre tem essa pergunta recorrente para mim. E a pergunta é o seguinte: como me tornar um programador, né? Então a gente tem dois cenários, né? Hoje a gente tem um cenário da pessoa que já convive com a tecnologia, né? Tem um hábito ali de estar sempre no computador, tem um hábito de ficar horas na frente do computador, e a gente tem as pessoas que estão em áreas totalmente distintas que querem vir para a área de tecnologia, né? Então são cenários totalmente diferentes e tem que ser tratado diferente. Vou te dar um exemplo. É muito difícil hoje um engenheiro civil falar assim, mano, eu quero virar um programador. O cara que já está acostumado de estar em campo, o cara que está num cenário totalmente diferente de um programador que fica horas na frente do computador ou de alguém que já está acostumado a ficar horas no computador jogando ou fazendo alguma coisa do tipo. Então, assim, é doloroso para quem não é da área de tecnologia, não tem esse hábito de ficar muito tempo na frente do computador, porque é algo que realmente muda muito drasticamente. Então, eu acho que tem que ir aos poucos. Para a pessoa que vem de uma área distinta e não conhece tanta tecnologia, eu sempre recomendo cursar a faculdade, tá? Cursar uma análise de desenvolvimento de sistema, um tecnólogo aí de 2 anos e meio, tá? Focado para desenvolvimento. Ou se você quiser aprofundar mais, você vai para um sistema de informação, uma engenharia da computação, para você ter mais o convívio com a tecnologia, para você conhecer mais sobre a tecnologia. Para essa pessoa que está vindo de um cenário muito distinto, para não se frustrar. Porque hoje o que a gente mais vê na internet é o povo vendendo milagre, né? Falando assim, se torna um desenvolvedor em 6 meses e ganha 5 mil reais. Cara, não é assim. Principalmente para a pessoa que não veio desse cenário, tá? Para a pessoa que já tem o costume de ficar na frente do computador horas e horas e já está acostumado ali mexer no sistema operacional, é alguém que joga, é alguém que tem curiosidade da área, é mais fácil para se adaptar, entendeu? Mas vai ter que estudar tanto quanto a outra pessoa também. Porque hoje, quando a gente olha para o mercado de programação, o que mais a gente tem são várias escolas vendendo curso de programação milagrosos, te ensinando diretamente o ponto que eles querem te passar, né? Que é o que muitas vagas pedem, por exemplo. Hoje, quando você vê uma vaga lá de desenvolvedor que está pedindo um React, né? Aí a empresa vai lá, fala assim, seja um desenvolvedor React em 6 meses, faça o nosso treinamento. Nunca deu certo, tá, gente? Eu trabalho na área tem muitos anos, eu já tentei pular esse passo alguns anos atrás, e direto para um framework, e direto para alguma coisa específica, e não dá certo. Às vezes você consegue empurrar um pouco a barriga, pesquisando muito, implementar alguma coisa, mas não fica bom. Você vai se frustrar, porque às vezes pode dar um erro, você não vai conseguir resolver. Então, assim, sempre quando alguém me pergunta assim, Wellington, o que eu faço? Para as pessoas que já têm essa familiaridade, eu falo para estudar lógica de programação, estudar a estrutura de dados, estudar, assim, de fato, a lógica e a estrutura, e estudar banco de dados também, e entender um pouco sobre as áreas, né, de tecnologia, para ver o que vai te chamar a atenção. Porque quando a pessoa está estudando lógica e estrutura de dados, e banco de dados também em paralelo, a pessoa tem que entender que quando você vai para o mercado, você tem que estar com consciência de como é esse mercado. Por exemplo, eu quero ser um desenvolvedor front-end. Vê o que um front-end faz, vê o que é o front-end. Eu quero ser um desenvolvedor back-end. Vê o que o back-end faz, não é por conta do salário. Vê o que realmente é as suas atividades, o que vai te chamar a atenção. Para você não perder tempo de estudar a lógica de programação, estrutura de dados, banco de dados, estudar sobre GitHub, versionamento e tudo, para quando você falar assim, agora eu vou estudar front. Aí você vai lá, vai começar a estudar JavaScript, vai começar a estudar um Vue, ou um React, ou um Angular. Aí você vai ver que no fundo não era o que você queria, mexer com essa parte visual. Aí você vai pro back-end, nisso você já perdeu um tempo, assim, sua cabeça já começa a embaraçar demais, com bastante conteúdo. Então hoje, se alguém me perguntasse assim, Wellington, hoje eu quero ir para a área de programação, e como eu começaria? Eu começaria dos fundamentos, do princípio, batia muito forte nos fundamentos. Quando eu tivesse com uma lógica bem estruturada, fazendo exercício todos os dias, pelo menos uns 5 exercícios, e tô com a lógica bem estruturada, eu olharia de forma geral o que a gente tem hoje no mercado de TI, né? Quais são as vagas, o que cada um faz, para mim ver o que chamaria mais minha atenção, entendeu? Dar uma pesquisada, me chamou a atenção front-end.
Aí sim, já que você está com tudo bem estudado, você vai partir para um estudo de front-end, né? Olhando para a documentação, assim, para você futuramente conseguir uma vaga na área que você quer, passando mais fácil numa entrevista técnica, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista em várias empresas, né? Já fiz entrevista na Kabum, já fiz entrevista na Magalu. E empresa Big Tech, como uma Amazon da vida, eles pedem basicamente só isso, tá? Numa entrevista. Eles não querem saber se você sabe JavaScript, se você sabe Angular, se você sabe C Sharp, se você sabe ASP.NET, Delphi, o que for. Eles vão testar a sua parte de estrutura de dados, o seu conhecimento lógico e vai querer saber como você pensa para resolver um problema. Porque a área de programação é isso, a gente soluciona problemas dos clientes, né? Você tem que pensar assim. Então, foca muito nisso, né? E eu começaria 2024 nisso. Não iria para nenhum curso direto ao ponto, não veria sobre Clean Code agora, alguns livros que o pessoal fala, todo programador tem que ler esse livro. Tá, gente, todo programador tem que ler sim. São livros como Clean Architecture, Clean Code, DDD. Tem um outro livro aqui muito interessante que é para quem está começando, que é Entendendo Algoritmos. Esse aqui é um livro interessante para quem está começando, para você entender um pouco sobre o algoritmo de fato. Então, assim, depois que você tiver com tudo bem sólido ali, os fundamentos, aí sim eu começaria a ler um livro, começaria a buscar mais conhecimentos por fora. Fora disso, gente, eu acho que é bater a cabeça no prego, como muita gente fala. Então, tipo assim, não vale a pena. Se você seguir esse passo, e para você que veio de outra área, né, como eu já disse anteriormente, busca primeiro um curso para você fazer da área e depois você parte para os estudos focado para onde você quer ir. E para quem já tem familiaridade, já conhece, começa um pouco a ver sobre fundamentos, ver se a área realmente vai te chamar a atenção. E daí você já começa a criar um roadmap e já começa a traçar seus objetivos para 2024, tá? Se alguém quiser que eu traga algum conteúdo sobre salário, sobre carreira, se quiser que eu traga aqui também, compartilhar na tela o que cada área faz, eu vou trazer para vocês, beleza? Obrigado, esse aqui é só mais um de muitos que tá para vir.